Eu vou falar com o professor Rubens, o professor Rubens Silvestrin, que é doutor em ciências, docente na Faculdade de Engenharia, né? E falar sobre essa situação que em 2024, desculpe, 2004, né? Teria visualizado problemas na barragem. E eu vou conversar com ele agora por telefone para a gente tentar entender, né, se existiam problemas, quais seriam esses problemas, quando de fato teria sido diagnosticado. Me escuta bem? Muito bom dia. Bom dia, estou aqui. Vamos lá, a informação que nós recebemos é de que teria sido diagnosticado há 20 anos atrás, seria isso, né? Me corrija se a data estiver errada. Mas... Aproximadamente. Sim, pois não, pode falar. Diz que em 2004 teria sido diagnosticado problemas nessa barragem, fissuras e que ela apresentaria o risco. Procede essa informação, Rubens? Eu gostaria de salientar que aproximadamente 22 anos eu estive em loco com mais um colega também técnico e nós verificamos na base estrutural dessa barragem de terra algumas pequenas fissuras, tá? Mas isso se passaram 20 anos, eu não posso dizer por hoje, mas na época, muito próximo à base da barragem de terra, nós vimos algumas pequenas fissuras que na época não era tão preocupante. Só que o recomendado é que na época que fosse feita manutenção, que fosse feito um trabalho de uma melhor compactação, talvez um replantio de grama, porque era um período que assim, a grama, a jusante da barragem de terra não estava bem consolidada, tá? Então tinha algumas falhas no gramado da barragem, tá? Porque por dentro é água, mas por fora, uma barragem de terra, você planta espécies vegetais. E aí, essas pequenas fissuras me causaram uma preocupação para o futuro. E nós dois, eu e o outro técnico, nós alertamos na época lá o pessoal do loteamento que, olha, futuramente não precisa ser uma coisa emergencial agora, mas essa barragem de terra, ela vai trabalhar. Se tiver esportes náuticos, se tiver lanchas, jet ski, vai ter uma pressão da massa, né, da hidrodinâmica da água e tal. E também em cima da crista do coroamento da barragem ter uma via pavimentada, que causa uma outra pressão na base da barragem. Quer dizer, a barragem sofre influências ao longo do tempo, né, do transporte acima dela, o próprio peso da barragem, né, uma barragem considerável, e também o volume da massa de água, principalmente se teve esporte náutico ali, lazer e tal. Isso vai causar marolas, ondas, tudo isso são pressões, né, que a física explica que acontece dentro de uma barragem de terra, tá? E é lógico, a preocupação é com vidas humanas, mas também nós temos aí hoje, ainda bem que não tivemos nenhuma perda, mas tem o problema da logística do transporte na BR-163, tem o problema das pessoas que perderam produção agrícola, produção rural, perderam casas, perderam seus eletrodomésticos, não é uma situação confortável para ninguém. Também eu vejo o lado do proprietário da barragem, né, vai ter que se justificar. Então, assim, hoje tem um envolvimento de muita gente por causa de um problema que poderia talvez ser evitado, né? Sim. Rubens, a gente costuma ver geralmente uma barragem se romper. Por exemplo, eu quero até usar o caso de Carapó. Carapó, se eu não me engano, foi 2014, eu não me lembro a época exata, mas lá tinha um balneário municipal, uma represa, né, que agora passou por obras e tal, então 10 anos depois eles estão previstos aí para entregar essa obra de recuperação. Mas eu lembro que na época chovia muito. Se eu não me engano, foi 2014, quando nós tivemos chuvas fortíssimas aqui, vários municípios foram afetados, né? E a barragem, ela não suportou toda a água que ficou ali armazenada e acabou rompendo e fez um estrago muito grande também, né? Naquela época foi justificado por conta do alto volume de água e que a parte da vazão que tinha o duto para vazar aquela água, para você baixar o nível, não era suficiente pela quantidade de chuva que tinha no momento, né? E a estrutura rompeu e foi-se toda aquela represa. O que chama atenção nesse caso é justamente porque nós não estamos num período de chuva, né? E porque é o que poderia justificar, né? Fala assim, olha, choveu demais, a barragem não suportou o volume de água. Não tendo esse cenário de chuva,
pode-se prever ou pode-se suspeitar de que problemas na estrutura de fato causaram esse rompimento? Provavelmente, você tem razão aí na sua pergunta. A primeira coisa que me chamou a atenção é que nós estamos em um grande período de seca que é normal aqui no nosso cerrado, né? Junho, julho, agosto, setembro não é uma fase de águas, de chuvas, né? Sempre foi assim aqui em Campo Grande, isso desde que eu nasci, vamos dizer assim. Sim. Então aqui nós temos essa época de seca e imagina, se fosse um período de chuvas, a barragem cheia, a barragem com uma massa, né, de água, um volume de água muito maior, com certeza teríamos problemas muito maiores. Olha, é difícil na engenharia, na técnica, a gente fazer assim, previsões, mas eu imagino que se fosse um período de chuva com um volume maior de água, né, hoje a BR-163 não estaria passando nem meia pista. Né? Teria levado toda a BR, com certeza. A massa de água, porque o problema da água não é só o volume, é o volume somado à velocidade. Então imagina, um volume maior, numa velocidade maior, teria rompido completamente, eu acredito, tá? A BR-163. E aí, se fosse um volume maior de água, de lama, de sedimentos, entulhos, imagina o que poderia acontecer com as famílias, né? Dormindo em sítios à noite, uma chuva torrencial. Com certeza, a tragédia seria maior, preveria, né? Uma catástrofe maior que poderia ceifar vidas humanas, né? Ainda bem que foi no período de seca. Agora, terminando a resposta para ti, se realmente nós estamos num período de seca e a barragem se rompeu, eu acredito que ela porque eu não estive no local recentemente, eu acredito que ela teria problemas já na sua própria estrutura, porque se no período de seca ela rompeu, né, é porque ela já tinha alguns problemas. Agora tem que verificar junto aos responsáveis se estava tendo manutenção. Sim. Exato, né, Rubens? A gente faz essa cronologia justamente para poder entender e explicar para quem está nos acompanhando. Ou seja, em 2004 foi percebido que, como você disse, haviam pequenas fissuras, né? Ou seja, lá em 2004 ela apresentava alguns sinais, como você disse, olha, no momento não é preocupante, mas isso a longo prazo pode ser. Agora, o que a gente precisa entender, de fato... Deixa eu só fazer uma observação. Sim. Lá, há 20 e poucos anos atrás, quando eu detectei esses pequenos probleminhas à época, tá? Era uma preocupação realmente para o futuro. Não era nenhum problema, porque toda barragem, ela tem um momento de se consolidar, de se estabilizar, entendeu? Principalmente uma barragem de terra. Como era uma barragem, vamos dizer, recente, devia ter 5 anos, talvez um pouco mais, né? Ela estava num processo de acomodação, tá? De estabilização, até ela se consolidar. Então, assim, foi apenas um alerta. Olha, no futuro, né, tem que verificar de novo, chamar técnicos aqui e tal. Exato. Tá, não, é isso que é importante a gente falar, né? Porque lá isso foi detectado e pensando a longo prazo. Agora, o que a gente vai conseguir diagnosticar em laudos possivelmente aí, né? Porque uma perícia está sendo realizada, é entender e a propriedade, essa propriedade particular, esse condomínio, apresentar, falou, não, foi ou não foi feito algum trabalho de lá para cá, né? A manutenção dessa barragem estava em dia, foram feitos os reparos necessários? Essa é a pergunta que a gente deve ter uma resposta tão breve aí com as autoridades investigando esse caso, né? E claro, a empresa, o condomínio vai ter que arcar com toda essa responsabilidade, dano ambiental, né? Dano estrutural ali da barragem e das agora pessoas. Tem que ter efetivamente por parte dos poderes públicos, né? Aí eu invocaria aí o IMASU, né? O nosso Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, que nos representa nas questões ambientais, o próprio Corpo de Bombeiros, né? Os órgãos afins, né? Que tem que tomar atitudes agora, tem que representar a sociedade junto aos responsáveis. Inclusive, acredito que seria o corpo técnico da das promotorias de meio ambiente, talvez até o município de Jaraguari, né? E fazer um plano agora, um plano efetivo de recuperação das áreas degradadas, porque as pessoas perderam bens, perderam propriedades, perderam produção animal. Então, eu acho que isso tem que ser tudo repensado. E uma outra preocupação que eu levanto, né? Ali é um fundo de vale, a gente chama
tecnicamente de Talveg. Esse Talveg, ele tem mata ciliar, né? Ele tem uma área de preservação permanente, tem que levantar o que foi afetado, vai deixar uma recomposição natural ou nós vamos ter que implementar aí espécies florestais e arbustivas, né? Então tudo isso tem que ser pensado dentro de um projeto de recuperação de áreas degradadas. Tá certo. Rubens Silvestrini, engenheiro agrônomo, eu quero agradecer, viu, Rubens, aqui a sua participação conosco. É importante, né, nós entendermos e falarmos com técnicos que entendam, que possam explicar para a gente o que poderia ter acontecido, ressaltando e reforçando. Nós estamos trabalhando com possibilidades, mas o laudo da pericial deve sair tão breve e nós vamos conseguir entender o que de fato aconteceu. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado, e coloco a nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul à disposição de vocês. Tá certo, um abraço mais uma vez, obrigado. Bom, tá aí, gente, explicado para você então, né, sobre a situação. Nath, nós temos algumas informações nos sites daqui do estado de Mato Grosso do Sul. Ó, o Mídia Max traz a seguinte notícia, tá? Barragem do Nasa Park nunca foi autorizada, Imaçu multa empresa. Totalmente irregular, a barragem se rompeu, estragando parte da BR-163 e diversas casas. Multa pode aumentar. Vamos descer para eu ler um trechinho dessa matéria. A barragem do lago, construída no loteamento de luxo Nasa Park, é totalmente irregular, segundo o Mídia Max. A estrutura nunca recebeu autorização do Imaçu para construção e nem certificado ambiental. Além disso, o empreendimento recebe notificações desde 2019 sobre a necessidade de regularizar a barragem, que nunca foi feito. A informação é do Imaçu, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, que explica que a barragem do Nasa Park foi vistoriada pelo órgão em 2019 com a presença do proprietário e recebeu classificação alta para riscos de danos. Na prática, a classificação significa que a barragem apresentava fissuras e necessidade de melhorias e, caso rompesse, provocaria muitos danos. Vamos para a parte das multas ali, ou seja, primeiro nesse ponto que eu quero explicar para você. Essa informação contesta veementemente a nota que a propriedade, que o condomínio nos enviou. Essa informação aqui, ou seja, nós temos duas informações que uma contradiz a outra. O Mídia Max diz que o Imaçu fala que, olha, não tinha autorização, foi feito um laudo em 2019 e apresentou danos. Nath, vamos ver com a produção se a gente consegue falar com alguém do Imaçu para a gente tentar entender de fato o que é que está acontecendo. Se a gente consegue, de repente, ainda hoje no programa, contato com alguém lá do Imaçu para poder falar para a gente, explicar. Nós lemos a nota aqui também, mas do NASA, o posicionamento do governo do estado, que já acionou o Imaçu para tomar as providências. Mas vamos ver se a gente consegue falar no programa de hoje com o pessoal do Imaçu para entender, ou se eles enviam pelo menos uma nota, tá? Só para nós confirmarmos o que já está dito no Mídia Max. Falando de multa, a informação que o Mídia Max traz é a seguinte: a barragem rompeu na manhã de terça-feira, deixando rastro de destruição nesse condomínio de luxo. Casas foram enviadas, invadidas pela enxurrada, famílias perderam tudo no trecho da BR-163, foi danificado e houve impacto ambiental. Olha só, por causa desse desastre, desse acidente, o Nasa Park foi autuado em R$800 mil, 750 mil de multa para o empreendimento e 50 mil direto ao proprietário. O Imaçu explica que a multa é inicial e considera apenas os impactos ambientais preliminares. Isso significa que, de acordo com o levantamento, a multa pode aumentar conforme a análise dos danos ambientais avançar, né? Ou seja, há uma contestação em relação ao que a assessoria de comunicação do condomínio disse. Nós estamos mantendo contato com o pessoal do Imaçu e vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui no programa. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no programa, porque é um assunto extremamente importante e que por pouco não vira uma tragédia tirando vidas. Já já eu volto a falar sobre esse assunto, tá bom?